Bom, então, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Paola e eu sou do Escritório Arquitetura Humana. Eu vou falar um pouco da prática, da nossa atuação prática mesmo na área de habitação de interesse social. Então, o Arquitetura Humana, nós somos 3 sócias, 3 mulheres, que surgiram de um encontro da vida. Assim. Na verdade, eram 2, eu e a Tayane, éramos estudantes da PUC, na época do professor Eudes. E a Carla, a gente acabou conhecendo ela no processo de militância com os movimentos sociais e no assentamento, no projeto Assentamento 20 de Novembro. Então, na verdade, o Escritório Arquitetura Humana, ele é um escritório que se preocupa muito com a arquitetura das ruas, com uma arquitetura que gera cidade, com uma arquitetura que tem um envolvimento comunitário. E a arquitetura humana surgiu muito como um grito de protesto. Realmente, por isso que tem esse A no início com exclamação. Ele é um grito de protesto por uma cidade mais inclusiva, que convidando a todos que experimentem a cidade. Então, essa é a nossa equipe. A gente tem um escritório bem pequenininho, com trabalhos, às vezes, que nos demandam uma loucura de tempo. A gente é um escritório razoavelmente novo, a gente é um escritório que tem 4 anos. Ou seja, e eu também tenho 4 anos de formada, então também não é nem tanta distância de muitas pessoas que estão aqui, talvez alguns estudantes que tenham. O nosso escritório, nós somos, eu, a Tayane e a Carla, como arquitetas, a gente cria parcerias. Então, o professor Paulo Bica foi nosso professor na faculdade, e ele era uma pessoa incrível, e ele saiu da PUC e veio trabalhar como parceiro do escritório. E a gente também nessa imagem tem 3 estagiários. A gente tem a Carol, que é uma estagiária da PUC, e temos 2 estagiários peruanos que vieram para o Brasil e aí no intercâmbio e foram trabalhar com a gente, que foi uma troca super legal e que a gente vai mostrar, até porque a visão deles na habitação de interesse social era diferente da nossa. Então, como que isso se construiu? O escritório está localizado no Vila Flores. O Vila Flores é um espaço um prédio histórico, uma intervenção em pré-existência. Está localizado no 4º distrito de Porto Alegre. E ele é um espaço com áreas compartilhadas e escritórios. E o Vila Flores é muito legal porque ele cria conexões entre as pessoas. Assim, por estar no 4º distrito, e depois vocês vão ver o projeto que a gente tem maior conexão. Assim, não que todos a gente não tenha conexão, mas esse talvez demandou mais tempo, que é o Assentamento 20 de Novembro. Os 2 estão localizados na mesma zona do 4º distrito, uma área que está tendo uma modificação muito rápida, tem todo um master plan projetado para lá, um projeto às vezes bem criticado também, seja para o lado bom ou não, mas com várias críticas. E a gente está nesse espaço, assim, tem uma troca de conhecimentos e conhecer pessoas. Então, o Vila Flores também tem, como outras empresas que trabalham lá, o Mulheres em Construção. Não sei se vocês conhecem, Mulheres em Construção é um programa, na verdade é um grupo de mulheres que ensinam mulheres a trabalharem na construção civil. Então, isso é muito legal, porque ela forma mulheres realmente para ir para a obra, para trabalhar na construção civil. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me cortem, porque eu sou um furacão quando vou falar. Então, essa é a nossa super sala. Ela é imensa. Ela é uma sala pequenininha, em que a gente tem que, às vezes, quando estão 6 dentro do escritório, ou 7, um tem que levantar para o outro passar. E é aqui que tudo surge. Esse é o nosso espaço. Então, como são 3 arquitetas, para a gente conseguir criar uma gestão do escritório, porque a gente sai da faculdade achando que, vamos sair da faculdade e vou até abrir um escritório. Mas um escritório que, às vezes, que tu menos faz é o projeto de arquitetura, né? Porque todo o resto te leva um tempo absurdo. Então, a gente se divide entre a gestão, a comunicação, a rede de parceiros. E o escritório ele tem 4 áreas de atuações principais, que é a área de assistência técnica para habitação de interesse social, a área de edificações, patrimônio histórico e a área de urbano. Por serem 3 sócias, cada uma de nós tem uma característica bem diferente. Então, resumindo, assim, para abrir a parte realmente que interessa, talvez, a vocês, cada uma de nós tem uma característica bem diferente de trabalho e de atuação. Eu tenho um foco muito grande para a poesia, para o patrimônio, para o detalhe. A Carla, que eu adoraria que tivesse aqui, ela tem um foco muito grande para a TIS, e ela é uma pessoa incrível, porque ela tem toda a formação dela dentro da arquitetura e do direito, e a Tayane na área de urbano. Então, a gente acaba que se conecta e liga, tem interesses em comum e interesses diferentes também, diversos, que é o que conecta o escritório. Então, o nosso caminho em 4 anos, nessa imagem, essa é a IO. Um primeiro questionamento que eu trago é como se desenvolve o nosso trabalho de assistência técnica.
O nosso trabalho, mesmo sendo de assistência técnica para habitação de interesse social, a gente nunca trabalhou ali com a lei da TIS 11888 de 2008. Então, a gente tem outras maneiras, porque, na verdade, é uma lei é muito difícil de acessar, como todos sabem, como está todo mundo aqui tentando, talvez, acessar essa lei e como conseguir a verba. É sempre esse dilema que a gente tem, e nós também temos no escritório. Mas a gente criou outras maneiras de conseguir trabalhar com habitação de interesse social, entre cotizações e outras coisas que a gente vai conversar agora. E, além disso, programas como Minha Casa Minha Vida Identidades. Essa é a IO. Então, isso é para mostrar, assim, na verdade, a foto da IO está aqui, para dizer que o projeto de habitação de interesse social ele é um projeto que tem uma conexão muito forte com os moradores, ele é muito participativo dos moradores. E na verdade, ele é um projeto que nos demanda um tempo grande, porque é um projeto onde a gente trabalha no sábado, no domingo de noite, principalmente nas noites, porque é quando o pessoal que sai do emprego pode ter uma reunião, uma atividade de reuniões. Então, a IO ela está ali representando realmente o morador e a conexão do morador. A gente acaba criando um laço de amizade e afeto assim, com muitos dos moradores. Um questionamento que a gente faz assim, é trabalho voluntário, sabe? Não é trabalho voluntário, sabe? A gente tem a nossa atuação profissional. Opa, só um momentinho, passei rápido demais. A nossa atuação profissional. E a gente tem um CNPJ e a gente precisa pagar contas. Então, a gente já entrou nesses questionamentos durante nosso início de escritório, de acontecer a gente fazer um trabalho voluntário. Só que, poxa, chega no final do mês, tu tem conta, tu tem contador, tu tem luz, tu tem escritório, tem as tuas contas pessoais para pagar e tu não consegue. Então, na verdade, tu tem que, sem a culpa do arquiteto, porque tu trabalhando com habitação de interesse social, eu não posso cobrar isso, a gente não pode se culpar e se julgar tanto assim, porque a gente tem que pagar também as nossas contas. Afinal, o arquiteto não é aquele ideal do arquiteto rico que a gente tinha, que a gente, talvez, muita gente veio da faculdade, achando, vou trabalhar e vou ganhar um monte. Não, a gente sai se formando e, se bobear, a gente vai morar no assentamento porque a gente não consegue pagar as contas de luz de casa e ir para morar também. Então, não vamos também dizer que o arquiteto sai como aquele profissional ilusório, assim, de que a gente vai trabalhar só com gente rica. Eu trouxe alguns projetos que a gente tem, alguns dos casos, assim, a gente não colocou todos, mas para dar uma rápida pincelada neles, assim, dentro dessa meia hora. Então, eu vou falar um pouco sobre a ocupação de Canto de Conexão, o assentamento 20 de novembro, que eu vou desenvolver um pouco mais demorado, a ocupação 2 de junho, o assentamento Primavera. A ocupação Canto de Conexão foi uma ocupação lá em Pelotas. A gente já estava trabalhando com o assentamento 20 de novembro, no projeto do assentamento 20 de novembro, como responsáveis técnicos do projeto arquitetônico. E aí a gente foi pelo MLM, na ocupação Canto de Conexão, para realmente para construir e ajudar eles a construírem um argumento técnico para uma futura ação de despejo. A ocupação Canto de Conexão está localizada numa zona portuária de Pelotas. Ela tinha uma característica bem interessante, na verdade, ela tinha moradores de rua e estudantes universitários da UFPEL. E esses estudantes, na verdade, são estudantes carentes, porque um estudante carente da UFPEL recebe uma bolsa, um auxílio, mas entre o auxílio de comprar o material e comer e ter onde dormir, não era sempre possível. Então, essa ocupação ela tinha essa característica interessante, assim. E então a gente foi para lá para realmente eles terem um documento em que a gente, numa oficina, que a gente trabalhou com eles em oficinas, em atividades de reconhecimento do espaço, reconhecimento do local, o que queria para o lugar, para que a gente pudesse construir um argumento técnico para uma futura ação de despejo. Então, aqui a gente vê algumas imagens das oficinas com os moradores mesmo, foi uma experiência bem interessante. E também a gente tem algumas críticas. A nós mesmos, não a ocupação, né? Então, no final de toda essa oficina, surgiu um estudo, que não era um projeto, efetivamente, não era um projeto para ser construído, mas era um estudo para dizer, olha, aqui cabem tantos quartos, aqui cabe... eles queriam uma clínica de atendimento psicológico e também uma clínica médica para moradores de rua, porque tinha a característica de ter moradores de rua lá, vivendo junto com os estudantes, né, dividindo os espaços ali, ex-moradores de rua, no caso. E aí a gente criou esse documento onde dizia quantos quartos cabiam e o que poderia ser feito ali a baixo custo. Mas, na verdade, como a gente chegou lá, pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia, com aquela ideologia, aquela vontade grande de fazer projeto, a gente fez, sim, esse trabalho de maneira voluntária. E aí que a gente começou a se questionar. Porque, claro, tem um lado que foi um super aprendizado, acho que talvez fosse o momento certo para isso, mas também teve um lado em que a gente, no final, acabava tendo muito gasto. Tinha que viajar para outra cidade, tinha que gastar em maquete, gastar em plotagem e tudo mais.
E, no momento em que a ocupação se desconectou do movimento, ela associou o escritório de arquitetura ao movimento. E esse é um cuidado que a gente sempre tem. A gente trabalha com movimentos sociais, mas a gente trabalha para os movimentos sociais. A gente não é do movimento social, porque também tem essas relações políticas. E as relações políticas têm que ser com muito cuidado durante um processo de projeto com ocupações, porque às vezes existem duas forças políticas no mesmo local, e a gente até vai ver em outro caso assim. Então tem que sempre saber que tu não é do movimento, ou no nosso caso, claro que vão ter escritórios de movimento, mas nós não somos contratados do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, ou nesse caso, né? Então, tá. Na verdade, assim, o que surgiu daqui? Surgiu um estudo para o lugar. Algumas coisas foram interessantes para eles. Eles acabaram criando uma conexão com a UFPEL. E aí, na Universidade de Arquitetura era do lado, aí a gente acabou fazendo oficinas junto com a UFPEL, palestras, ciclos de palestras, direito à cidade. E naquela época que a gente entrou, muitos dos professores negavam a ocupação e não concordavam com ela, que ela era do lado da Faculdade de Arquitetura. E depois passou um tempo assim, claro que tinham vários professores também que eram super a favor. E passou um tempo e, acho que muita gente ali mudou de opinião com os ciclos de oficinas, e até porque o diretor da arquitetura era muito ativo, assim. E também tiveram oficinas para fazer fechamento em pallets das janelas, eram coisas a curto prazo para solucionar um problema que tinha ali. Hoje em dia, tem duas arquitetas que a gente conhece, que hoje em dia elas estão fazendo assessoria técnica para o pessoal da ocupação, canto de conexão. Mas essa foi um... Assim, na verdade, assim, um dos questionamentos quando a gente fala trabalho voluntário é que a arquitetura humana tem o CNPJ, ele não é uma ONG. Então, por isso também a gente precisa cobrar, precisa ter um valor do nosso trabalho ali, de uma maneira justa e digna para poder receber, Então, um dos principais pontos de discussão quando a gente vai trabalhar com ATIS, com assistência técnica, né, é quem paga a conta. Porque tem muita gente querendo trabalhar com assistência técnica e tem muita gente querendo acessar assistência técnica. Mas quem trabalha não sabe onde buscar recurso, quem quer trabalhar não sabe onde buscar recurso, quem quer acessar não sabe como buscar o arquiteto, e a gente fica nesse meio de campo, assim. Então, vou desenvolver um pouco mais agora sobre o assentamento 20 de novembro. O assentamento 20 de novembro, ele é um projeto que é um projeto grande, assim, e grande que eu digo de ter recursos do Minha Casa Minha Vida Identidade, de ter os 2% do CAL no projeto Morário Sustentável, e entre isso tem vários profissionais. Ele é um prédio que está localizado no 4º distrito, na mesma área do nosso escritório, e a gente começou a trabalhar no assentamento por ter uma relação com uma característica de militância mesmo, de luta pelo direito à cidade e luta pela reforma urbana. E essa característica de militância assim, acabou nos aproximando do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, da CONAN também, no caso, e a gente acabou se tornando responsáveis técnicos desse projeto em uma mudança de responsável técnico. No caso, teve alguma mudança de responsável técnico, depois eles entraram em contato com a gente e a gente assumiu a responsabilidade técnica. Ele é um prédio que é este prédio aqui, hoje em dia. Ele foi projetado para ser um hospital e ele nunca foi concluído há 40 anos atrás, 50 anos atrás, hoje em dia agora. Há 50 anos atrás foi projetado para ser um hospital, nunca foi concluído, ele já tinha um processo de ocupação nele, e o pessoal, os moradores de lá, eles passaram por diversos locais, na verdade, até chegarem a este prédio. Eles estiveram num prédio na Mauá, que hoje em dia fica a ocupação Saraí, foram despejados de lá, foram para um terreno ao lado do estádio do Inter, na época da Copa, foram despejados, e aí esse imóvel da União, e na época o presidente Lula tinha uma lei para destinar imóveis da União para habitação de interesse social, e o pessoal, quando foi despejado na época da Copa, acabou vindo para o assentamento 20 de novembro, na época ocupação, depois se tornando assentamento. O que é interessante, assim, porque, na verdade, toda a coordenação, por ser Minha Casa Minha Vida Identidades, é feita é feita pela cooperativa. Então, a cooperativa de trabalho é a Habitação 20 de novembro, que coordena toda essa frente. E ali estão trabalhando arquitetos, o escritório de arquitetura, no caso, a arquitetura humana, tem biólogo, tem assistente social, tem várias frentes trabalhando, porque um projeto desse tamanho não é feito só pelo arquiteto, né? A gente não é o ser supremo, né? Aquela coisa do arquiteto que trabalha sozinho e é o cara, não. Isso é um projeto colaborativo e feito por diversas pessoas, inclusive pelos moradores. Então, aqui localizando, assim, vou tentar ser breve, porque eu tenho mais coisa para mostrar, e acho que o tempo vai ficar justo, mas localizando o assentamento na região do 4º distrito,
O prédio ele foi projetado para ser moradia para 40 famílias. Esse foi um dado que a gente entrou quando assumiu responsabilidade técnica, era algo que a gente deveria seguir, porque teve um estudo de massas no início que foi feito, e quando a gente assumiu essa responsabilidade técnica, a gente deveria ter apartamento para 40 famílias. Essa era a única regra que a gente deveria assumir. O máximo de 2 quartos, o que não é possível, porque é uma pré-existência, e numa pré-existência a gente tinha que ajustar as paredes existentes com outras a demolir e tentar ajustar o número de unidades. Então, a gente tem vários apartamentos de um dormitório, que não é comum no Minha Casa Minha Vida, né? E vários de 2 dormitórios. Todo o processo aqui, nessa imagem, a gente mostra... Foi a primeira reunião com os moradores do assentamento. E ali, realmente, porque a gente, quando começou ali a trabalhar, a gente estava recém-formado, porque isso foi em 2016, me formei ali quase no final de 2014, então, e o escritório também estava recém no início, a gente estava recém-formado, e a gente foi meio tateando no escuro. Foi chamado, porque tinha essa relação, mas foi tateando no escuro. E aí, essa foi a primeira reunião. Foi a reunião também, nesses momentos, mais ou menos, que a gente conheceu a Carla, que hoje em dia é nossa sócia, que ela já é arquiteta, já formada há mais tempo, trabalhava em ONG, então já tinha um conhecimento bem forte para a área para compreendendo bem o que estava... E a gente estava descobrindo ali naquele momento. Então, nessas reuniões, a gente foi conhecer os moradores, e aí a gente ali tirou o programa de necessidades. Ali a gente fez uma atividade onde cada um a gente deveria... grupo do espaço público, grupo da geração de renda, desejos e sonhos. E ali surgiram várias coisas. A gente brincava que, para colocar tudo que surgiu dos sonhos das pessoas, porque todo mundo tem sonhos, e todo mundo, quando tem o direito de colocar aqueles sonhos para a realidade, ele, né, tipo, vai falar tudo que tem vontade. Então, a gente brincava que ia ter que ocupar o prédio do lado, porque não cabia tudo ali. Então, o papel do arquiteto foi pegar um monte de ideias e, depois dessas atividades, de vários planejamentos que ocorreram diversas vezes, tentar organizar elas e criar, e aí conseguir organizar elas dentro do prédio. Então, a gente tem um bloco principal, que é o bloco de habitação, e tem uma área toda dos fundos, que é uma área de auxílio às habitações. E, no caso, nessa área dos fundos tem ciranda, que é o local das crianças, biblioteca, entre... Então, aqui, na verdade, é só um diagrama se mostrando, porque a gente também, assim, quando a gente fala em sustentabilidade, porque isso surgiu lá no planejamento, eles falavam, a gente quer sustentabilidade. Tá, mas que sustentabilidade eles querem? Eles queriam a financeira e a ambiental. Porque tu morar no centro de Porto Alegre, tu precisa ter como pagar para morar ali. No centro de Porto Alegre tem que pagar elevador, tem que pagar o gasto de luz, tem que pagar tem vários gastos. E como que uma família carente, né, uma família que não teria condições financeiras, vai conseguir sustentar essa edificação? Então, a ideia... Por isso que surgiu a ideia de ter a geração de renda, pensamento de geração de renda, e que o espaço também proporcionasse essa área de geração de renda para eles. Então, na área dos fundos, tem áreas destinadas para a geração de renda, assim, desde locais para oficinas, a uma área de cozinha, uma cozinha comunitária, que é para fazer as quentinhas para o movimento, que eles costumam fazer bastante a parte de comida. Então... A gente, quando começou... Bom, agora o projeto, isso foi em 2016, estamos em 2019, o projeto foi aprovado na prefeitura e a gente está esperando a liberação da verba da fase 2. A fase 1 já foi aprovada. Mas aí a gente começou a fazer, no final do projeto, da parte de projeto arquitetônico, lá da fase 1, os moradores iam entrar na etapa de obras. E como a intenção era ter uma autogestão, não que eles trabalhassem na obra, mas que eles pudessem ter uma gestão do projeto e do processo todo como cooperativa, a gente começou a preparar os moradores para que eles compreendessem as plantas, ler plantas, usar escalímetro, conseguir controlar o que está acontecendo naquele prédio. Alguns moradores, como o Ezequiel ou a Ani, eles já tinham essa compreensão, já trabalham há bastante tempo, né, com habitação de interesse social, eles já entendiam bem o que seria ler uma planta ou usar um escalímetro. As pessoas nunca tinham visto. Então, a gente fez várias atividades para compreender plantas, para ler, para entender. Aí as pessoas começavam assim, aqui é minha casa, e aí eu vou morar, eu quero essa aqui. Então, tipo, até a coisa do sonho se construindo, assim, foi bem... Então, algumas atividades. Essa área aqui é a área dos fundos, que é a área das ruínas, que a gente chama, que essa intervenção ficou mais livre de projeto, porque a Caixa, ela tem uma tabela ali que tu tem que te restringir bem nas medidas da Caixa. Tu tem que ter 80 centímetros da parede de passagem,
Mas a gente conseguiu também muita coisa, conversar com a Caixa, porque até o pessoal estava falando aqui, às vezes uma família, um apartamento com 2 quartos, onde tem 7 pessoas morando, não cabe. Então, a gente conseguiu conversar com a Caixa de, olha, quem sabe a gente consegue jogar com uma verba para que a gente consiga fazer algum mobiliário que crie um mezanino, porque a gente tem pé direito de 4 metros. Então, para conseguir também comportar mais pessoas dentro dos apartamentos, porque também a área é restrita, e isso é complicado, assim, a gente já chegou com uma restrição de número de unidades para uma área destinada. Então, aquilo ali tinha que caber ali dentro. Então, muitas vezes, apartamentos a gente acha que ficaram apertados, mas a gente tentou, ainda assim, um pouco acima do padrão do Minha Casa Minha Vida. Porque tem isso também, né? O padrão Minha Casa Minha Vida, eles são os mini apartamentinhos. O entidades, por eles ter, nesse caso também, uma pré-existência, tu consegue ter uma melhor aproveitamento da área, e a gente conseguiu fazer apartamentos de 50 metros quadrados, outros de 42 metros quadrados, que são apartamentos pequenos, mas a gente conseguiu ter um jogo neles. Aqui, vou falar um pouco da materialidade. Então, quando a gente pensou o projeto, assim, a gente construiu com os moradores. Esse prédio, na frente, tem toda uma grade. E a gente sai da faculdade de arquitetura dizendo, tá, vamos tirar a grade, a cidade tem que ser aberta, tem que ser livre. Mas aí tu vai falar isso para o cliente, sabe? Vai chegar numa reunião e vai dizer, olha, vamos tirar a grade do teu prédio? A gente chegou lá e disse, e aí, como é que a gente vai falar? Mas não tem a grade. Daqui a pouco a gente estava na reunião com o pessoal, e o pessoal do movimento, assim, ele compreende muito bem o papel da cidade, a importância da cidade e do prédio na cidade. Então, veio deles isso. Olha, a gente não quer a grade, a gente quer que essa área aqui da frente seja um espaço público, que as pessoas possam utilizar, porque ele está localizado numa área que está carente de espaços públicos. Não tem praça perto, não tem parquinho perto. Então, a ideia era que essa área realmente ficasse aberta para as pessoas utilizarem. E, nesse processo de projeto, nesses 2 anos assim que foi acontecendo o projeto, eles começaram a se apropriar do espaço e a criar eventos. O primeiro evento tinha 200 pessoas, o segundo evento 500, no terceiro evento tinha 1.500 pessoas. 1.500 trancando o pátio e a frente, e assim, a polícia passando, tendo que baixar lá e dizer, olha, vamos ter que liberar o fluxo do trânsito, sabe? E aí as pessoas iam lá e diziam assim, isso aqui é um assentamento. Eu não sabia o que era assentamento. Aí eles levavam lá para dentro da salinha. Essa aqui é a planta assentamento. Assim também começou a ter uma construção da vizinhança também, de compreender. Claro que não é todo mundo, outras pessoas vão ser contra, e tudo bem, mas muita gente mudou de opinião ou passou a entender o que era um assentamento nesses eventos. Então, essa área dos fundos. A área dos fundos, ela é uma ruína, e aí, nessa ruína, a gente cria umas áreas de pátios, aproveitando a ruína, realmente intervindo na ruína, mas aproveitando ela, umas áreas de pátios e umas áreas de ciranda, biblioteca, cozinha, espaço de cooperativa, cozinha coletiva, vários usos, alguns usos mais livres, salão de festa, que possa ser utilizado para salão de festa ou para oficinas, entre outras coisas. Os apartamentos, que são pequenininhos. E aí a gente vai lá, fez as atividades com os moradores, para eles também falarem como é que eles queriam apartamento. Muita gente não... Claro, a gente olha assim, nós como arquitetos, eu quero um piso assim, eu quero um piso diferente, quero um balcão, sabe? Mas, poxa, quando tu vai ter a tua casa, tu quer também ter o direito de ir lá na Casas Bahia, fazendo merchan, na Casas Bahia, e comprar o teu móvel para casa, porque, que vontade que tu tem também de mobiliar a tua casa do jeito que tu quiser, assim. Então, isso foi conversado com os moradores, muitos definiram que não queriam ter no banheiro balcão. Então, a gente teve que fazer a contagem dos mobiliários para a Caixa, para a tabela da Caixa, de acordo com o que eles também tinham definido. Outras coisas não tiveram como definir junto com eles, como, por exemplo, uma bancada na cozinha, porque a gente tinha um espaço muito restrito, que uma mesa ia ficar apertada. E a gente sabia que, na hora de comprar uma mesa numa loja, eles não iam conseguir botar ali dentro do apartamento. Então, a gente optou por botar uma bancada nesse tipo de decisão, assim. Mas, no geral, a gente tentou trabalhar... Então, muitas pessoas também não querem esse tipo de piso. Querem botar um piso, um porcelanato, ou querem botar um piso de madeira, daqueles laminados. Então, eu não vou falar sobre morar sustentável, na verdade, muito, porque ele foi um projeto nos 2% do CAL. Foi viabilizado pelo Sindicato dos Arquitetos, junto com patrocínio do CAL. O Morar Sustentável, ele selecionou um profissional com um relevante trabalho na área de sustentabilidade para trabalhar em habitação de interesse social na parte de sustentabilidade ambiental. Esse profissional foi o Márcio Dávila, professor da PUC, que eu desconhece,
E, na verdade, assim, o Morar Sustentável, ele, sim, é um projeto de ATIS dentro da 20, mas ele não é um projeto do Arquitetura Humana. Ele é o Arquitetura Humana fez o projeto arquitetônico dali, mas o projeto de sustentabilidade ambiental, ele foi projetado pelo professor Márcio. Então, isso foi bem legal também, porque aí tiveram várias decisões, porque elas tiveram que trabalhar junto com o projeto. Então, vai ter uma claraboia naquele canto específico. Bom, a gente vai ter que agora pensar como é que funciona. Ali tem que ter um tipo de vegetação. Bom, agora a gente tem que botar isso aqui no projeto. Então, veio muita análise dele. Ele foi lá, mediu umidade, placa de captação de energia solar, tudo ele calculou. E aí ele trouxe para nós para a gente conseguir embasar o projeto. Eu vou rapidamente pincelar. A gente tem um outro trabalho, que é com a Ocupação 2 de Junho, que eu sei que meu tempo já... A Ocupação 2 de Junho, ela está localizada na Borges de Medeiros, lá em Porto Alegre. Ele era um prédio do IP, e essa ocupação tem uma característica interessante. Ela é uma ocupação feita há 20 anos atrás por mulheres... Foi ocupada por mulheres esposas de brigadianos, da Brigada Militar na época de greve. Porque eles estavam sem dinheiro, sem receber, as mulheres tinham que morar em algum local, e aí precisavam ter uma casa para morar, e elas ocuparam esse prédio que era do IP, que agora tem toda essa questão do IP de ir para o governo do Estado. E, bom, aí a gente entrou nesse prédio, bem no centro de Porto Alegre. Esse prédio, ocorreu a questão da ordem de despejo. Na verdade, começou um processo, e antes que começasse o processo de ordem de despejo, na verdade, eles tiveram, o que vão fazer? Eu vou atrás de um arquiteto, vou atrás de um advogado, porque a primeira coisa, quando numa ocupação, tu tem o que tu precisa. Bom, quem é que vai me defender? Só que um advogado, para defender lá, para ir falar com o promotor, ele vai precisar de quê? Do embasamento do arquiteto. Então, o arquiteto precisa ter projeto também. Então, por que a gente acha tão normal um advogado ir lá e ganhar, e a família cotizar, e a gente acha que está correto e está certo, porque o cara está lá valorizando o trabalho dele, e a gente acha que um arquiteto, quando tem que fazer, tem que ser voluntário? Não, um arquiteto também tem que entrar no mesmo jogo de vamos cotizar, vamos ver como é que vai acontecer. Claro que o valor vai ser de acordo com o que as famílias podem também pagar, a gente vai ver o que é, mas a gente se cobrou muito durante o processo de projeto, nesses 4 anos de escritório, como que a gente ia cobrar, o cliente. E aí, daqui a pouco, a gente disse, não. Né? Então, nesse caso, as famílias cotizaram. Primeiro, elas se formaram numa cooperativa. A partir de se formar numa cooperativa, elas abriram uma conta no banco. E aí, entre eles cotizam, pagam, dividem o valor que a gente passou em X vezes, porque a gente também parcela esse valor em várias vezes. Como eles fazem para o advogado? Pagam para a cooperativa paga para o arquiteto o trabalho. E lá eles têm desde o laudo estrutural, que aí a gente também tem profissionais trabalhando também. Então, tem o laudo estrutural, tem o projeto do local, projeto para ver quantas unidades cabem, como é que a gente vai fazer. Tem o estudo para ver o valor do prédio também, porque como ele é um prédio do IP e que ia passar... o que eles estão tentando fazer, ver se eles conseguem também a compra do imóvel, porque nesse caso não são faixa 1, o pessoal não se encaixa na faixa 1. Tem pessoas um pouco com menos condições e outros com apartamentos bem bons ali dentro. E, além disso, a gente teve toda a oficina, onde foram os moradores, para eles compreenderem também o prédio, e trabalhou bastante assim os 2 estagiários do escritório, a Dori e o Morris, que são os 2 peruanos, assim, então foi bem legal para eles como experiência também, para levarem quando voltarem do intercâmbio. E então, alguns jogos, assim, na verdade, para entender as plantas. E foi feito a divisão por andares, por pavimento, porque tinha um pavimento em que tinha um super apartamento e outro bem pequenininho com muitas pessoas. Então, bom, aquele ali, só que aquele super apartamento estava bem já estruturado. Então, vamos tentar diminuir um pouco aquele super apartamento e vamos tentar aumentar o outro, sem que a gente consiga também, que aquele que investiu muito no seu apartamento também não vá perder o investimento, porque muita gente não quer sair. Outros têm um andar em que os vizinhos decidem que não, a gente não quer, a gente quer dividir tudo igual por igual. Então, cada vizinho, cada morador de um andar tem um responsável por andar. E aquele andar define se ele a gente chama de um arrasa-quarteirão, se ele arrasa o andar inteiro, ou se eles vão manter alguns apartamentos e jogar com as medidas, porque tem apartamentos gigantes para uma pessoa, tem outros que moram 7 num micro apartamentinho. Então, foi bem legal, assim, porque aí teve trabalho
a Dori e o Morris, eles vieram muito com a coisa do gráfico, assim. A Dori veio do Peru, fissurada em fazer gráficos, então todo o projeto, além do projeto, a gente tinha tudo para gráfico. Gráfico de todas as decisões foram tomadas, então, de acordo com o mapa mostrado. 68 dos apartamentos têm boa iluminação, então, ela tinha todas áreas excedentes, áreas que possuem. Quando acabou o trabalho, a gente ficou encantada assim, com ela. E o Morris era o cara dessas maquetes maravilhosas, que aí a gente vai lá, ele fez por escala, então a gente vai lá, plota o projeto, e aí nas oficinas com os moradores, a gente vai lá, como é que a gente vai fazer então? Vamos pegar esse sofazinho, como é que vai botar? E aí eles conseguem também entender a planta, então é bem legal. Essa aqui é a Ocupação Primavera, ela está localizada na frente da usina do gasômetro e numa área super nobre, na verdade, com todo o projeto que tem lá da área ali da Orla. E essa ocupação, na verdade, é um terreno da União, em que eles precisavam de uma CDRU, e aí a gente entrou lá no início como aquela coisa do estudo de massas. Assim. Então, aqui tem um desenho, na verdade, que ele é um estudo, a gente diz que é um estudo de massas, que ele é um estudo feito para que eles consigam usar de embasamento para levar para a CDRU, para tentar conseguir a CDRU, para depois tentar conseguir o financiamento. Então, na verdade, a gente também fez a unificação das matrículas nesse trabalho. E, nesse momento, esse trabalho está em stand-by, assim, porque com as conjunturas e tudo mais, a gente teve algumas... Claro, a gente trabalha com os movimentos, então algumas coisas também não são decisões só nossas, nem decisões políticas. Eu adoraria falar para vocês do plano de ATIS, porque esse plano foi feito pelo Escritório de Arquitetura Humana, mas, como eu disse, cada um de nós tem uma frente diferente dentro do escritório, e eu não me sentiria seguro o suficiente de expor para vocês esse plano, porque ele é um plano super legal, e ele é um plano tão legal que, na verdade, a gente foi a primeira licitação que a gente participou, lá em Santa Catarina, e a gente venceu a licitação, fez o plano recebeu o prêmio, a gente recebeu o prêmio de arquitetos do ano de 2018 pela Federação Nacional dos Arquitetos, que foi uma coisa super interessante, também muito legal para a gente. Mas como a gente tem a Carla, que tem uma vivência incrível na arquitetura com o direito, tem a Thay também, que tem uma vivência incrível na ATIS, eu não me sinto tão confortável de falar. Eu posso falar muito bem, acho que, dos projetos, mas algumas coisas mais técnicas que eu adoraria passar para vocês, eu prefiro não falar, às vezes, do que passar uma informação fraca ou... Mas o plano, ele gerou, além do material de duas apostilas de 200 páginas, imensas, com toda uma análise sobre a ATIS e sobre a área de atuação, ele também gerou uma cartilha, a cartilha do CAU de Santa Catarina, com um cartaz, que aquele pôster vinha dentro da cartilha. E aí, na frente está o prêmio que a gente recebeu. E aí, super legal, porque quando a gente fez esse trabalho para o CAU de Santa, deu tão certo e teve uma visibilidade tão boa que o plano... Só um minutinho. Virou nacional. E aí o CAU Nacional também divulgou o plano na revista Projeto, que era a revista que a gente olhava na faculdade. Então, tipo, algo super também. E aí a gente também tem a gente fez muitas oficinas de ATIS, de assistência técnica e habitação de interesse social. E o A, ele é feito uma construção de diversas pessoas e diversas relações. Então, a gente tem articulação com cooperativa, articulação com movimentos sociais, assessoria técnica do Arquitetura Humana, tem arquitetos parceiros, como o Paulo Bica, como no caso do assentamento 20 de novembro, teve o Francisco Spaltz, que era arquiteto do A e hoje em dia não mora mais em Porto Alegre. Então, tem o professor Márcio Dávila, os próprios moradores do assentamento. Então, o A, o Saergues... o A é feito de uma construção de diversas pessoas que estão... A gente sempre com essa ideia do colaborativo, assim. Eu adoraria falar mais. Se quiserem saber sobre outros projetos, também podem entrar no nosso site. E acho que, em relação ao projeto, principalmente do assentamento 20 de novembro, a gente teria tempo para falar 2 horas seguidas. Então, eu tentei resumir no que eu podia. E eu espero conseguir responder algumas perguntas para vocês que não sejam tão técnicas, que talvez eu não consiga. Coisas realmente de normas e de legislações que vão além do que eu conseguiria responder. Mas é isso. Muito obrigada, gente.